Saudações a você, tudo bem? No ar mais um podcast e hoje nós vamos conversar com o economista, professor Edgar Leonardo. Vamos falar sobre economia, sobre o mundo, sobre o Brasil. Você já pode, inclusive, fazer a sua inscrição no nosso canal. Vai lá, faz a inscrição no nosso canal do YouTube, dá o like, ativa o sininho para que a gente possa mandar as mensagens para você. E a nossa produção também pode contactar com você, ok? Então a gente começa o nosso bate-papo, equipe técnica conosco, Fabio Miranda, Daniel conosco, Cidinho também, Andressa na produção, todo mundo aí para atender você. Manda um e-mail para a gente, entre em contato pelo próprio YouTube, manda uma mensagem que a Andressa se encarrega de programar aquela entrevista, aquele bate-papo que você venha a sugerir. Professor Edgar, tudo bem? Como vai? Tudo bem, sempre um prazer estar aqui. E mais ainda agora no podcast. Agora no podcast. Edgar, a gente está vivendo aí um ano de expectativa, um ano de eleição. Eu sei que economista, quando fala, as pessoas fazem, de certa forma, cara feia, porque acha que vem notícia ruim. Como é que a gente pode denominar hoje o Brasil e sua economia? Olha, Aldo, a gente vive um momento aí extremamente complicado, né? Eu me lembro que quando a pandemia começou, eu escrevi um artigo e eu botei o título do artigo Ixunte Draconis, que era a frase que era colocada nos mapas antigos, quando o cara não conhecia o que vinha à frente no mar, ele não sabia se tinha um continente, se o mar continuava, ele colocava aqui para frente tem dragões, né? E eu acho que esse título ainda serve muito, porque se você imaginar, a gente deu uma olhada no... Vamos começar por cima, pelo cenário internacional. Então a gente tem aí a China, que vai ter uma redução em sua taxa de crescimento. A gente está indo para uma redução na taxa de crescimento. E a China hoje ela puxa a economia mundial, principalmente a economia brasileira. País gigante. Exatamente, uma economia que movimenta muito. E para a gente é muito importante, porque ela é o nosso maior parceiro hoje, né? E ela compra aquilo que nós vendemos, que são as nossas commodities. Então, na medida que a China diminui a sua dinâmica, isso certamente impacta a economia brasileira. Do outro lado, a gente tem algo que é a questão da Ucrânia agora, bem recente, bem atual. Crise. Em qualquer momento de tensão, a gente vai ter uma valorização do dólar, o que não é bom para a economia brasileira, e a gente tem um momento de tensão. Esse momento de tensão, ele afeta a dinâmica da economia internacional, que ainda não conseguiu se recuperar das tensões causadas. E eu estou falando de tensões do ponto de vista realmente de logística internacional, né? Que não conseguimos nos recuperar ainda dos problemas logísticos da pandemia. Então, a gente 2 anos já, né? 2 anos já, indo para o 3º ano, efetivamente. Então, isso aí, de uma maneira mais geral. Claro que a gente tem outros impactos aí. A gente tem, por exemplo, a taxa de juros nos Estados Unidos e etc. Mas para pensar somente esses 2 aspectos que podem ter uma influência negativa. Por que influência negativa? É uma influência negativa porque esses 2 aspectos, para a gente só focar neles 2 que a gente acaba de citar, eles trazem instabilidade. A economia não gosta de instabilidade. A palavra não bate, né? A palavra não bate, porque ela dificulta planejamento, ela dificulta que a gente possa planejar o que vai acontecer. Então, para o investidor, isso é muito ruim. Então, isso traz instabilidade para o cenário. Do ponto de vista nacional, a gente tem mais uma componente de instabilidade, Aldo. Eleição? Que é a eleição. A eleição, ela traz uma instabilidade muito grande, porque é uma eleição que, novamente, ela repete o Brasil dividido. E dividido de uma maneira pouco saudável. Divisão no ruim, né? Exatamente, porque você ser antagônico no sentido das ideias não é ruim. Isso faz com que a gente progrida. Isso é bom. Muito bom. Você coloca um ponto de vista, eu coloco um outro ponto de vista e a gente constrói. Mas a gente sabe que no momento, né? E a gente tem, para piorar a situação, a gente tem um processo eleitoral que ele se antecipou. Porque isso foi antecipado já. Verdade. Então, isso efetivamente afeta a economia de uma forma pouco saudável. E aí, diga-se de passagem, Aldo, a gente está muitas vezes focando em tratar o problema da economia brasileira como um problema olhando para o curto prazo. O que aconteceu na pandemia para cá? Então, março de 2020, né? Na verdade, não. A gente tem que pensar a economia com um prazo um pouco mais longo. E se a gente for dar uma olhada num prazo um pouco mais longo, a gente tem, por exemplo, desemprego, que é um desemprego que vem alto no Brasil desde 2014, 2015, 2016. Né? Ele não recua. Não. E aí, se você parar para pensar, o PIB dos últimos 10 anos, a economia brasileira não cresceu na última década. A última década foi
pior do que a década de 80 que a gente estuda. Caramba, quem tinha aquela inflação galopante lá? Isso, a gente não teve que a tinha inflação. O plano Sarney e todos os tinha outros. Aquelas desgraças lá. Mas a gente não teve crescimento. Você imagina, dá uma dor, só de pensar nisso, viu, Edgar? Você lembra antigamente naquele processo que era comerciante escondendo leite em pó para você comprar, gás de cozinha era o aperreio quando você botava na cabeça. Carne não tinha. Frango não tinha. Estoque de ovo. Não tinha. Não, você saía com dinheiro para comprar, de manhã à tarde já não conseguia comprar mais nada. Era uma inflação que hoje em dia essa turma mais nova aí não sabe o que é isso não, camarada. Não sabe o que é, como eu, na minha infância, eu ia para a padaria comprar pão para minha casa e para casa dos meus avós. E eu não podia comprar tudo na padaria porque tinha limite de quantidade de leite que podia comprar. Exato. E aí eu pegava a bicicleta, ia numa padaria, ficava na fila, né? Depois ia para outra, ficar em outra fila. Se você compara isso a países em extrema miserabilidade, né? Venezuela, alguns países da África com inflação assim, absurda, gigante. Isso. Agora vê, vamos lá, Edgar. Isso pode acontecer de novo? A gente pode reviver isso? Ou a estabilidade do real, em tese, proporciona mais segurança para a gente? Eu não acredito que a gente chegue naquilo que a gente viveu naquela época. Aquilo foi outro momento, não só da economia internacional, mas também da economia brasileira. Aquilo passou. Eu não acredito. Tanto é que hoje a gente tem uma inflação alta, mas que ela tende a uma estabilização até o final do ano. Certo. Não existe uma expectativa de que a inflação continue crescendo a estas taxas. Mas já está em 2, né? Está certo, já. Está em 2 dígitos, né? Está em 2 dígitos já. E ela deve permanecer aí, né? Inclusive por conta, né, e a gente já citou isso algumas vezes, por conta da questão do dólar. A gente tem 2 itens que são extremamente... Então o dólar pesa muito quando o câmbio está lá em cima. Exatamente. A gente tem duas questões que são extremamente importantes quando a gente fala de inflação. A primeira questão é o dólar. E a outra é combustível, é petróleo. A gente hoje de manhã, por exemplo, eu olhei o dólar estava 94. Né? Aí alguém vai dizer, mas o dólar já chegou alguns anos atrás a 120, 125. Chegou, mas também chegou em 2020 a 25. Mas a gente não chegou com o dólar a 5,5 e o petróleo a quase 100. Então isso agrava, porque isso altera de maneira muito forte os custos de produção. E a gente tem o outro problema, que são as cadeias produtivas. Ninguém produz de forma isolada. Então, por exemplo, hoje você tem falta de componente eletrônico que está afetando o preço de carro. Está afetando... O carro popular hoje é 70 mil reais. Não existe mais carro popular, né? Não tem mais carro popular. Não tem mais carro popular. Você compra um 70 mil, é um negócio assim surreal. Já perderam dinheiro, né? O Brasil sempre foi caro o carro. É bom destacar. Se a gente... eu vi alguns anos atrás... Mas houve uma época que a gente podia comprar. Exatamente. Mesmo ele caro. Mesmo ele caro era possível. O Brasil... Se você comparar com outros países do mundo, principalmente Estados Unidos, para a gente ter como referência, o carro aqui sempre foi um item muito caro, né? Mas, independentemente disso, agora, a valorização do carro, você pegar um carro que você comprava por 80 mil há 4, 5 anos atrás, você está comprando ele quase pelo dobro. Ele foi para 150. E ainda tem aquela coisa de sair da loja... Aí você já perde 15, 20%. E que negócio, não dá para compreender isso. Por que é assim, Edgar? Tenta esclarecer isso para o nosso telespectador e ouvinte. Como é que eu compro um carro zero na loja e quando eu tiro ele da loja já perco 15%? Por que isso? Não era para ser o contrário, não? Não. Nas condições normais de temperatura e pressão, Aldo, isso daí é devido a um negócio que em economia a gente chama de simetria ou assimetria de informação. Vamos traduzir para quem está em casa. Traduz aí. Imagina que eu tenho um carro e ele está na autorizada. E esse carro custa 100 mil reais. Carro novo. Novo. Tá. Zero. Carro zero está lá dentro. 100 mil reais. Eu compro o carro, levo para casa e recebi uma oferta de emprego. Vou morar em outro país. Eu não posso ficar com o carro, ok? Certo. Aldo me conhece, sabe que eu vou me mudar, que eu comprei o carro zero. Eu quero comprar o seu carro. Aí Aldo sabe a informação. Aldo até pagaria... Os 100 mil reais. Os 100 mil reais. Mas no mercado, Aldo já sabe que esse carro está valendo 80, 84, 85. Aldo paga 90, mas não paga mais os 100. Mas tem outra coisa. Imagine que Aldo não me conhece. E Aldo viu uma placa de vende-se no meu carro. Aldo vai lá, olha e diz: o carro tem 2.000 quilômetros. Não vale os 100. E você está querendo vender esse carro por quê? Aldo não sabe se eu tive um problema muito sério, se aquele carro apresentou uma falha muito séria, se aquele carro é fruto de alguma travessura ilegal, né? Se eu não passei com aquele carro no enchente. Aldo não tem a total das informações. Então é normal, né?
Pode acontecer o contrário? Pode. E você falou dos anos 80, quem queria comprar um carro zero tinha que pagar ágil. Então o carro valia ágil. Muito mais na mão de um particular do que na revenda, que era tabelado. Isso. Então, nas condições normais, é usual que um carro, ao sair da revenda, ele perca valor, porque quem está comprando sabe que alguma coisa aconteceu. Para pagar o mesmo valor, eu compro uma autorizada, que está tudo mais o carro calmo. Velho, o carro usado, ele se valorizou. Valorizou muito, tanto é que se você for dar uma olhada no IPVA que todo mundo pagou, o IPVA que você pagou esse ano provavelmente foi mais alto do que o IPVA que você pagou ano passado. Sem dúvida alguma. Porque o seu carro, que você acreditou que poderia vender ele usado por 40, 50 mil, agora ele está valendo 50, 60. O carro que você compra, o seu carro, para o avaliador é uma carroça e para o Estado é uma Ferrari. Isso acontece também com o IPTU. O Estado acha que seu carro é Ferrari, quer cobrar lá em cima. E acontece com o IPTU também, que é lá em cima. A questão é essa, Edgar. Uma economia desestabilizada, uma economia desequilibrada, ela termina fragilizando uma nação. Isso aí não tem o que discutir. Do jeito que a gente está, o investidor de fora, ele quer vir para o Brasil ou ele fica receoso? Ele fica receoso. O Brasil, ele tem, né? E aí é uma coisa que a gente sempre pontua. O Brasil, por ter tantas dificuldades, tantos problemas, o Brasil também apresenta uma série de oportunidades. Né? Imagine que a gente tem problemas de infraestrutura aqui históricos no Brasil. Então a gente tem oportunidade para investir em infraestrutura rodoviária, em transporte público, em metrô, em ferrovia, tem muita coisa para fazer. Portos. E eu estou falando só de infraestrutura. Então, imagine que você poderia atrair investidores estrangeiros para parcerias público-privadas e etc. Mas, por outro lado, imagine que a gente, para trazer um investidor estrangeiro, a gente precisa de algumas coisas. A gente precisa de uma economia com relativa estabilidade econômica. Não tem. Política. Não tem. E segurança jurídica. Essa aqui não tem. Então, quando a gente tem segurança jurídica, aquele investidor, ele tem segurança de ir para um país, de fazer um investimento, né, de aplicar recursos que normalmente só retornarão para ele no longo prazo, porque um investimento, por exemplo, numa rodovia, num porto, numa ferrovia, vai demorar, Aldo, aí entre 20 e 30 anos para ele ter o retorno do investimento. Então ele tem que ter garantias legais de que não vão mudar a regra do jogo. Com o jogo sendo jogado. E a gente sabe que no Brasil é muito comum, né, você tá no garrafão para arremessar a bola, eu já ouvi essa frase, muda e a o regra. Juiz apita e diz, pênalti, o quê? Agora é futebol. Né? Então, isso é um grande problema para a gente poder trazer o investidor. Tem espaço para esse país ser um país de ponta, não tem? De parceria público-privada, né? Estava vendo outro dia esse negócio de 5G agora, com a possibilidade que você tem um país desse tamanho, você não tem catástrofe natural como outros países aí. O problema é que é aquela velha piada, né? Os piores políticos do mundo, Deus chegou e sacudiu todos eles para cá. O problema talvez esbarre na política também, né? Eu também vou... Não dá para separar política de economia, né? Não dá. Não dá para separar política de economia e também eu acho que a gente precisa pensar também nas nossas próprias escolhas, né, Aldo? Sim. Porque, e aí eu coloco um ponto que eu já falei, inclusive, uma vez em sala de aula e foi um problema. Mas eu vou fazer um comentário aqui. Foi não. A gente às vezes critica e diz, poxa, o político, ele fez algo aqui que não é muito legal, não é muito correto, não é muito ético. Ele não cai de paraquedas. Exato, mas ele não caiu de paraquedas. E aí eu olho e digo, gente, vamos olhar pra gente. Nossos pequenos pecados, digamos assim. Do dia a dia. Né? Então eu exijo daquele político que ele tenha um comportamento ético. Que eu não tenho. Exatamente, dentro de um padrão de moralidade. Vamos refletir. Aquele político que tem acesso a milhões, ele foi o responsável por cometer as ilegalidades dentro do patamar que ele tinha acesso. Mas vamos lá. E aquele celular que o cidadão encontrou num banco de ônibus? Devolve, bota na bolsa. Aquela bolsa que o cidadão encontrou num banco de shopping. A gente tem que pensar muito nisso, Aldo, porque o político está lá, mas ele não chegou lá ele não caiu. Por paraquedas ou por herança. Ele simplesmente foi posto ali. Por alguém. Edgar, vamos lá. Deixa eu ir pro miudinho. Quem está vendo a gente agora e tem lá seus R$5.000, R$2.000, R$3.000, R$10.000, R$1.000
e quer pegar esse dinheiro para investir. Quer dizer, poxa, eu vou separar esse dinheiro aqui, não vou precisar dele, eu quero investir. Qual é o melhor investimento? Diante do quadro que a gente tem hoje. É poupança, é título público. O que esse cidadão ele vai fazer com esse dinheirinho que ele quer investir? Boa, Aldo. Vamos lá. Eu sempre falo o seguinte, quando alguém faz, o que é que eu faço, como é que eu invisto? Eu digo, em primeiro lugar, vamos se conhecer. Vamos se conhecer. Vamos conhecer minhas próprias finanças. Como é que estão minhas contas? Eu estou conseguindo pagar minhas contas? Porque hoje, inclusive, se você abrir aqui o Instagram, tem 1 milhão de gurus de investimento. Ensinando. Eu não ensino esses... Eu queria entender, todo mundo do Instagram agora é bilionário, é milionário, é trilionário. Como ganhar o seu milhão? Vou lhe ensinar a ganhar o seu milhão. Estou aqui na 100 mil reais em 7 dias sem trabalhar. É brincadeira. E eu não aprendi isso não, Aldo. Eu não aprendi não. Mas, primeiro vamos se conhecer. Em primeiro lugar, você está conseguindo gerir suas contas pessoais? Você está conseguindo viver? E eu brinco com o pessoal que está em casa, eu digo sempre o seguinte, eu dou muita palestra sobre isso. Eu digo, gente, imagina que você tem um balde, mas esse balde é furado. Não adianta, você não vai tirar o furo do balde. Por quê? Porque todo mês eu tenho que pagar minhas contas para viver, básicas. É água, é luz, aluguel, condomínio, passagem, remédio, um plano de saúde, alimento, escola. Esses são os buraquinhos que eu tenho no meu balde. Sempre vão vazar. O que tem que acontecer? Os buraquinhos eles têm que ser compatíveis com o tamanho da torneira que enche de água. É não gastar mais do que ganha. Já sempre. Começa por aí. Sempre. Então, primeiro, se algum buraquinho estiver muito grande, eu posso diminuí-lo. Então, eu tenho que equalizar, eu tenho que equilibrar, Aldo, o que eu recebo com o que eu gasto. Beleza. E aí eu tenho que conhecer, por exemplo, para que é que eu quero poupar. Aí alguém diz, olha, você precisa primeiro fazer uma poupança, que virou também moda, todo mundo fala, que é a reserva de emergência. E aí você pega lá um manual e diz lá, 4 meses de reserva de emergência. Depende, Aldo. Vamos dizer que você venha de uma família que tem posses, então você tem patrimônio. Você tem uma casa... Já tem a reserva dele. Você já tem parte da sua reserva garantida. Reserva. Você tem um segundo emprego, que é um emprego público, que bem ou mal, ele vai garantir um salário. Dá garantias. Talvez a sua esposa, o seu esposo tenha um emprego público, que mesmo que você perca o emprego, talvez a sua reserva de emergência possa ser menor. Daqui a pouco eu digo onde é que isso vai influenciar. Tá. Por outro lado, não. Você vem de uma família mais simples, você não tem patrimônio, às vezes você ajuda um irmão, ajuda um pai, ajuda uma tia. Seu emprego não te dá uma estabilidade. Mas eu estou aqui na empresa há 10 anos, 12 anos. Mas você pode ser demitido a qualquer tempo. Claro. Então, você precisa de uma reserva de emergência maior. Então, isso varia. 4 meses, pessoa 5 meses. Pessoa, né? De pessoa para pessoa. Então, se conhecer é o principal. Tá. Segundo ponto, definir. Me conheci, agora eu posso definir o meu perfil. Perfil de investidor. De investidor. E eu vou separar o meu investimento por objetivo. Primeiro, é importante acompanhar esse orçamento doméstico, mas não é acompanhar só, gastei menos. Acompanhar essas contas e acompanhar a evolução patrimonial. Lembrando que comprar um carro financiado e financiar um apartamento não é evolução patrimonial, é evolução de dívida. E nesse caso aí, eu diria que a evolução de dívida pior é a do carro. A do carro. Né? A do carro. A do apartamento você ainda tem uma garantia, né? E mais sólida, né? E a gente tem aí um hábito, talvez, da gente, que é muito... eu acredito, eu sei que vai de hábito, de costume. A gente trocar de carro com uma certa frequência. Se pudesse, era de ano em ano. Você vai para o Japão, os caras trocam de carro de 10 em 10 anos. Eles são extremamente poupadores. Agora também tem um detalhe, né? Uma brincadeirazinha. Depende do carro, Honda né? E Toyota, pode durar a vida toda, né? Depende do carro, né? Depende do carro. Mas é isso mesmo, é cultura. Mas é isso. E aí, por outro lado, agora, beleza. Eu agora estou com as minhas contas em dias, eu gasto menos do que eu ganho, eu consigo gerar um valor, eu estou elevando o meu patrimônio ano a ano. Vou me organizar. Eu vou me organizar e vou investir. Então eu tenho um investimento primeiro, que é um investimento, e aí é o ponto que a gente estava falando, reserva de emergência. Esse investimento eu não posso fazer ele numa aplicação em um fundo que fique bloqueado por um período por X. 5 anos, 4 anos, porque ele é uma reserva para emergência. Talvez deixar... Aí muita gente diz, poupança não rende nada. Mas talvez deixar lá o equivalente a 2 meses numa poupança. Certo. Né? Perder não vai, né? Perder não vou. Fica talvez lá na poupança. ele tenha um rendimento, pode ter pequeno, ele né? pode até perder um pouco, dependendo aí da inflação. Mas você
consegue manter. Vai lá e mantém 2 meses numa poupança e o restante? Aí o restante eu vou procurar o meu gerente e vou procurar um investimento onde eu tenha baixíssimo risco e eu posso abrir mão de uma liquidez por 60 dias. Porque eu sei que numa emergência eu tenho 60 dias de reserva de emergência na minha poupança e aí eu posso procurar, por exemplo, um fundo, né, que me remunere, vamos lá, sei lá, 100%, 110% lá do CDI. Existe. E não estou falando de algo complicado para quem tem muito dinheiro, não. Tá? Eu procuro porque, e coloco. Veja, eu estou colocando aqui a base de R$1.000 porque a maioria esmagadora desse país vive em cima do salário mínimo e quando consegue juntar o dinheiro, vamos botar aí R$5.000, R$1.000, já dá para comprar um título com esse dinheiro, né? Já dá para começar a poupança, já dá para fazer um CDB, já dá para fazer um LCI. Já dá para comprar um título Selic. Quer dizer, R$1.000 já dá, não dá? Já dá. Então vai lá e um título Selic que está pagando com base na Selic, a Selic tem tendência de alta. Né? Então, você vai lá e faz esse investimento. Mas agora, esse investimento é um investimento que vai te reservar um dinheiro com uma liquidez razoável, uma rentabilidade mais baixa, para ser sua reserva de emergência ao longo dos 4, 5 meses que vem, se é numa eventualidade de você perder o emprego, você ter um problema maior. De percurso. Por outro lado, você também precisa pensar na sua aposentadoria. Que é uma questão que o brasileiro, a gente deixa muito isso na mão do Estado. É verdade. Né? Então, o Estado, quando eu me aposentar... E, na verdade, você vê questão cultural novamente. Você vê isso fora do país. Você vê isso. Eu estava sexta-feira conversando com um brasileiro que mora 27 anos no Canadá. E ele estava conversando. Ele disse, olha, a minha aposentadoria no Canadá vai ser ótima. Aí eu disse, por quê? Ele disse, porque, claro, eu tenho uma pequena aposentadoria pública, mas ele disse, eu tenho na empresa que eu trabalho. Claro, ele trabalha numa grande empresa. Ele disse, na empresa que eu trabalho, eu tenho lá uma privada. Uma aposentadoria privada compulsória. Ele, no contrato dele com a empresa já redireciona um valor em torno de 20% da renda dele. Certo. Veja que valor. Data estabelecida. Com data estabelecida, com uma diferença dos casos aqui do Brasil. Mas quem escolhe o investimento é ele. Certo. Mas é dada a opção. É dada a opção. Eu disse, como você fez? Ele disse, eu dividi. E a gente conversando exatamente sobre sexta-feira. Ele disse, eu dividi. Eu joguei uma parcela mais arriscada. Joguei 20 e poucos % mais arriscado, porque no longo prazo dá para eu arriscar um pouco. E o restante... eu fui numa aplicação de risco mais moderado, onde eu garanto o ganho, mas não tenho o risco de perder muito. Por que eu posso arriscar mais um pouco? Porque eu posso arriscar porque é no longo prazo. Então pode ser que eu perca 1, 2 anos, que a economia não vai bem, mas eu passe a ganhar lá na frente. Porque se você olhar na linha do tempo, a maior parte desses investimentos vai ser um investimento seguro. Por exemplo, um investimento que pouca gente fala, ouro. Compra de ouro. Se você der uma olhada, claro que no momento de crise, ouro é um ativo de segurança, assim como o dólar. Onde as pessoas recorrem, né? E você pode comprar ouro a partir de R$200, R$100. Né? E se você pegar e dizer assim, poxa, mas eu comprei o ouro hoje, vou vender amanhã e eu tive uma perda. Sim. Mas se você pegar o gráfico de ouro ao longo dos últimos 20 anos, Aldo, com momentos de maior valorização, sempre está estável, né? Menor ou queda, você vai ver que ele apresenta estabilidade com crescimento ao longo dos anos. Não tem queda, é verdade. Entendeu? Ele pode ter num curto prazo, porque no momento de crise o preço sobe, porque todo mundo corre para comprar, então o preço sobe muito. Se você compra nessa alta... mas como tudo, né? Exatamente. Mas assim, então é você separar, Aldo, o que é que eu quero esse recurso? E aí você também separar. E aí, Aldo, eu acho que também é importante, já que você colocou nesse segmento de R$1.000, R$5.000... Acho que é importante isso, porque as pessoas aprendam a ter essa educação financeira, né? Não custa nada de R$1.000 que você ganha, separa 100 para você fazer o seu caixa, né? É exatamente o ponto que eu vou chegar, Aldo. Que a gente fala muito, e eu vou te dizer, quando eu comecei, né, eu me formei em economia, tem 25 anos, e eu me recordo que um dia me chamaram para dar uma palestra, chamaram alguns colegas e deram assim grandes temas, economia internacional, não sei o quê, e para mim colocaram finanças pessoais. Eu digo, caramba, não, mas naquele tempo eu achei que foi uma maldade, que eu digo, me deram o tema mais humilde, mais simples. E quando eu dei a palestra, eu fiquei impressionado com a quantidade de pessoas que vieram conversar comigo. E Aldo, a grande dificuldade não é fazer um orçamento. Porque se fosse só fazer um orçamento, colocar lá contas da casa, aluguel, luz, água, a gente não teria pessoas com um bom salário, formadas,
tendo dificuldade financeira. A gente teria aquela pessoa mais simples, que tem dificuldade para fazer uma planilha, ler e escrever. E a experiência depois de 25 anos, Aldo, mostra que muita gente que tem dificuldade de fechar as contas no final do mês tem emprego, tem salário. Ganha bem às vezes. Às vezes ganhando muito bem. Mas o problema é outro. O problema é comportamento. Muitas vezes o endividamento ele vem depois que a pessoa é promovida, Aldo. Isso foi uma experiência que eu tive. O cara conta com o que vai receber, né? Já sabe que geralmente isso acontece com um servidor público que passa a ter passou no concurso, tem um dinheiro... Tudo é parcelado. Não é razoável, exatamente. Mas também com o privado, principalmente quando ele muda de status e ele passa a conviver um degrau acima do que ele estava habituado. Mais, né? Foi promovido na empresa. Exatamente. E aí ele aumenta o valor médio do almoço, ele troca de carro, ele muda o padrão de vestuário. Então, o que é que acontece que eu sempre coloco, Aldo? Eu disse, olha, a dificuldade não é você sentar e pegar um caderninho, fazer o apontamento das tuas receitas e despesas. Você fazer isso numa tela de computador. Se você já tem uma habilidade, usa o Excel. Se você quer usar um aplicativo, tá cheio de aplicativo gratuito para celular, seja Android ou iOS. Exato. Não tem problema, faça o apontamento, mas a dificuldade não é apontamento. Eu digo sempre que o principal, Aldo, é o seguinte, é o colocar na cabeça, olhar. E eu acompanhei algumas pessoas com problema financeiro e eu me recordo que sabe como é que a gente resolveu muito disso? Liga para mim na sexta-feira, 17h30, e me passa como foi o teu orçamento semanal. Quando o orçamento semanal estava furado, normalmente a resposta era, caramba, eu tinha marcado um baita de um happy hour, hoje eu nem vou. Estourou. Se ele não tivesse olhado as contas dele na quinta, ele tinha saído na sexta, tinha combinado um churrasco no sábado e no domingo um passeio para Porto de Galinha. Tinha se quebrado todo. E ele quebrava o mês dele ali. Então, fazer o orçamento no papel ou numa planilha ou num aplicativo não é o mais difícil. O importante é você acompanhar. Cumprir. E você transformar o prazer de gastar dinheiro, porque gastar dinheiro é bom. É bom, é. Você transformar isso no prazer de você olhar a tua planilha, olhar a tua cadernetinha e dizer, essa semana eu consegui economizar mais tanto. Agora, Edgar, o que você fala aí também não está muito voltado para o estímulo e para a magia que é o cartão de crédito, não, camarada? Porque todo mundo hoje tem cartão de crédito. O camarada tem cartão de crédito, acha que tem dinheiro em caixa. O camarada tem acha que o limite do cartão é o aumento de salário. Exato. Essa não é o problema de ordem psicológica já, não? É, Aldo. E aí a gente tem como reflexo disso que a gente olhou. A gente tem aí quase 80% dos pernambucanos, mais de 70% dos pernambucanos endividados. É muito. E 80% dessas dívidas era 70%. 80% no cartão, com juros de mais de 300%. Aí então, é bola de neve, não resolve. Então acabou, isso é impagável. Não existe como você pagar um negócio desse. Se você entrar nessa brincadeira do cartão de crédito, acabou. Espiral. É por isso que é tão importante essa mudança de comportamento. Porque a sociedade, o comércio e tudo vai pedir para você gastar. E aí você diz, olha, você pode gastar é bom, gastar dá prazer, mas, em primeiro lugar, olha as tuas contas. Também te dá prazer olhar e dizer, caramba, essa semana eu tinha uma meta de gastar 1.000 e gastei 850. Eu vou sair hoje, vou gastar? Não. Eu vou sair, não vou sair hoje, eu não vou gastar esse dinheiro. Os dois lados, né? O prazer em gastar, mas também tem o prazer em economizar, né? E esse prazer em economizar, Aldo, ele vai permitir também que você realize no futuro. Que você troque seu carro pagando à vista, sem pagar juros. Claro. Entender juros compostos faz você ficar com muita vantagem. O Edgar, esse dever de casa deve começar de cedo. Educação financeira deve começar no início da alfabetização da criança? Com criança e tem que ser discutido em casa com pai e mãe, Aldo. Porque muitas vezes é o assunto do pai, que é o provedor e que paga todas as contas. A esposa trabalha, mas ele não quer, ele é o provedor. Então ele não vai chegar para a família, para o filho, para a esposa, né? Muitas vezes, né? E aí você tem uma estatística antiga que foi feita e que mostrava que 30% dos endividados têm algum problema de depressão. Caramba, se você olhar, quase 80% dos brasileiros estão endividados, 30% de 80%. Então, imagina a quantidade de brasileiros com problema de depressão ligado só à questão financeira. Então, é um problema de saúde pública. É um problema muito sério. É aquele cara que sai de casa e ele vai beber. É aquele pai que chega em casa e ele é agressivo com a esposa, com o filho. Porque ele está extremamente estressado. Porque ele perdeu renda.
E a gente vive numa sociedade machista. Então, alguém olha e diz, ele não pode sustentar a família, ele não está mais podendo fazer o que ele fazia talvez há 5 anos atrás. Então, isso pesa muito, Aldo. Agora, vamos lá. Para a gente encerrar o nosso podcast, o nosso bate-papo, qual é a dica que você dá para quem está acompanhando a gente agora? Dica importante para você economizar um pouquinho e se estruturar lá na frente. Eu vou dizer aqui um mantra, não sei se eu já disse para você, mas eu digo muito em palestra. Eu digo, em primeiro lugar, não caia em armadilhas de consumo. Encontrei por R$100 e custava 300. Vou comprar porque economizei 200. Não, você gastou 100 que você não precisava gastar. E se você vai comprar alguma coisa, eu passei, olhei algo em oferta, eu quero comprar. A primeira coisa que eu olho é eu posso. Não é, dá para dividir, posso botar no cartão? Não, você só compra no cartão parcelado aquilo que você poderia comprar à vista. O parcelar no cartão é uma vantagem de você poder gerir as suas compras com as contas em um lugar só, já que você pagaria o mesmo preço à vista, você parcelar pagar a prazo. Para quem é organizado, né? Exatamente. Mas eu posso comprar. Se eu não posso, acabou. Mas se eu posso, eu vou comprar? Não. Porque eu tenho que saber se eu preciso. Comprar sem necessidade não existe. Então, a primeira pergunta do mantra, eu posso? Se posso, eu vou para a segunda. Eu preciso. Aí, se eu posso e eu preciso, eu compro? Não. Eu pergunto para mim, tem que ser agora, Aldo? Porque eu posso pesquisar melhor, posso pesquisar na internet, posso encontrar uma oferta, posso esperar um momento onde aquele produto ele é mais vendido no inverno e eu posso esperar o verão porque ele vai ter uma queda de preço, né? Posso, preciso, tem que ser agora. E nunca cair na armadilha de dizer para mim mesmo, eu mereço. Caramba, eu trabalho tanto, eu mereço. Mereço, Aldo. Mas não vou cair nessa armadilha porque eu mereço dormir, botar a cabeça no travesseiro e dormir em paz. É verdade, boa dica. Edgar, obrigado, viu, pela sua passagem aqui no nosso podcast e até um próximo encontro. Sempre às ordens, Aldo. Obrigado. Você que acompanhou aí o nosso podcast, se inscreve no nosso canal do YouTube, vai lá, dá o like e aciona o sininho para que a gente possa sempre enviar notícias para você. Até o próximo podcast.